E aí, pessoal, imagens de um Grêmio que se repete. As fotografias do domingo. Por que a insistência em algumas situações? Vamos falar uma a uma das fotos do domingo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora LR Energia Solar, as placas solares para melhorar o seu dia a dia. Imagine você pagando apenas a taxa básica de luz, pois é isso que a LR traz para você. Você vai entrar na descrição do vídeo e vai ver os planos promocionais da LR. Taxa básica de luz. No primeiro mês você já vai pagar abaixo do que você paga. Você tem 144 meses para colocar as placas de luz na sua casa. Você vai sentir a importância de pagar menos para o resto da vida. Taxa básica de luz já com a LR Energia Solar. Gente, todos imaginaram que o domingo fosse de um jogo de futebol. Apenas um jogo que começasse e terminasse, mas não. O domingo do Grêmio contra o Bragantino teve um suco do Grêmio. O suco do Grêmio do momento, o suco do Grêmio de uma época, o suco do Grêmio de algo que gera uma série de análises e discussões. O domingo do Grêmio começou com a ausência de Renato no pré-jogo. Ele que estava suspenso, que não poderia estar em zona de competição, no pré-jogo em Bragança Paulista. Ele não estava no hotel no sábado à noite, quando se tem vídeos com análise do adversário. Ele não estava na palestra pré-jogo, que é feita ainda no hotel. E por que ele não estava? Porque o Grêmio entendeu melhor o treinador não ir. E não dá para dizer que essa é uma vontade do Renato, porque o treinador, ele é o comandante do grupo, mas ele é comandado pelos dirigentes. Ele é funcionário do Grêmio. Aqui, a primeira fotografia. E vem o aquecimento. E no aquecimento, Rodrigo Eli sente lesionado por 2 semanas, junto com o Gemerson, ele sente no sentir, entra Rodrigo Caio, que não teria condição de jogar 90 minutos. Assim como não teria condição de jogar 90 minutos o outro zagueiro à disposição até aquele momento, que era o Jeromel. Por quê? Na gestão de grupo do Grêmio, os mais experientes estão na frente, mesmo que eles não tenham condição de atuar 1, 2 ou 90 minutos. Entrou o Rodrigo Caio, até cometeu um erro no jogo, mas eu não vou nem entrar nas questões técnicas. Porque as fotografias definitivas, elas estão muito mais vinculadas a plano, a tomada de decisão, do que propriamente a um erro que determinou um gol ou algo assim. Este é o ponto desta conversa nesse momento. As fotografias de situações que poderiam ser evitadas. Aí, nós entramos em algumas tomadas de decisão do próprio jogo, e aqui uma fotografia que me parece muito bonita, que é a fotografia do talento, da esperança, que vem em Monsalve, que faz um golaço, um gol digno dos grandes jogadores, um gol de um jogador diferenciado, um gol de um jogador que foi investido, que foi investimento do Grêmio, investimento importante, e que rapidamente começa a gerar frutos ao Grêmio. Ou seja, essa é a foto da esperança. A esperança do Grêmio. O jogo segue e Bright White é substituído. Esse também é uma grande notícia, Bright White. Por Diego Costa e não por Arezzo, que estava no investimento, assim como Monsalve, assim como Aravena. E aqui, mais uma fotografia, fora de forma, sem ter condição de fazer aquele enfrentamento. Diego Costa estava no campo por quê? Porque a velha fotografia do Grêmio de preservar as lideranças do grupo em detrimento a quem está melhor
historicamente, ou nos últimos anos, essa tem sido uma lógica do Grêmio. Preservação do grupo ou dos líderes do grupo que Diego Costa faz parte. E essa para mim, ou essa fotografia, ou esse quadro, é um dos pontos mais pesados que nós temos que finalmente encerrar no Grêmio. O Grêmio defende os seus líderes de vestiário, mesmo que eles não tenham condição mais de fazer enfrentamentos, ou que tenham outros jogadores mais jovens sempre melhores, em melhor forma. Mas não é essa a conduta do Grêmio, a conduta é a de ontem. E isso serve também para um erro técnico do jogo que definiu o empate, que é do Reinaldo, que já está sendo colocado como figura de renovação pelo simples fato de que ele é líder do grupo. E não porque ele é bom jogador. O Reinaldo já é uma figura tida como fundamental em um grupo de jogadores. Assim como o Jeromel, que é intocável, assim como outros atletas que parecem também intocáveis dentro do processo do Grêmio. E o que acontece com o Grêmio? O Grêmio não consegue se renovar. O Grêmio sempre tem na estrutura dele algo entranhado. Por isso é que eu uso a expressão lá no início do vídeo, fotografia. Os quadros definidos no Grêmio e intocáveis. De não questionar o Renato, de errar nos diagnósticos e planejamentos médicos, entranhado. A força da liderança dos líderes, a força dos líderes do vestiário, entranhado. O pouco reconhecimento técnico e em detrimento a essa força de liderança no Reinaldo e as soluções que são eminentemente técnicas, não táticas. O Grêmio se soluciona porque tem ótimos jogadores. O Grêmio ganha as vitórias do Grêmio de 2018 para cá, elas são baseadas na técnica. Primeiro do Everton Cebolinha, depois do PP, agora de alguma forma no Soteldo. Quando não teve essa grande liderança técnica, afundou. Por quê? Porque não existe um trabalho coletivo hoje dentro do que a gente exige no atual momento do futebol brasileiro. O time do Grêmio tem que jogar muito mais. Quem tem Monsalve, por exemplo, tem que jogar muito mais do que está jogando. E por fim, e também um retrato preocupante, esse não tão retrato, mas que me preocupou ontem, as manifestações oficiais do Grêmio pós-jogo foram dadas pelo assistente técnico do Renato, em uma entrevista de 5 minutos, e como agravante no dia do aniversário do Grêmio. No dia do aniversário do Grêmio, quem falou oficialmente pelo Grêmio foi o assistente técnico de Renato Portaluppi. Esse retrato, para mim, preocupa muito, porque mostra a distância que existe hoje entre este Grêmio e o torcedor. E este retrato é algo que pode ter uma repercussão gigante lá na frente, que é a repercussão da falta de engajamento, da inconstância na participação, porque o torcedor também fica intranquilo com relação a esses processos. O domingo poderia ser de um jogo qualquer, mesmo no dia do aniversário do Grêmio. E o domingo foi de uma série de representações, de situações iguais, que se repetem dentro de um processo muito perigoso, que completa com esse, simplesmente. Por quê? Porque agora a gente vive um processo de profissionalização que os dirigentes não falam. Os dirigentes precisam falar. Os dirigentes existem para, antes de qualquer coisa, se comunicar com a força do engajamento do torcedor do Grêmio. É para isso. O dirigir é também falar. O dirigir é também se comunicar. E isso faltou ontem e parece que ninguém se deu conta.
César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.